aí quando a gente bota o produto no carrinho, lembrando que essa história de carrinho no cantinho superior é para os fracos, a gente quer realmente trazer uma experiência diferente, a gente quer propor o carrinho do consumidor ficar ali embaixo. Pessoal, só para antes de você começar, bem-vindo, Jorge. Bem-vindo. A gente esteve na ONU o ano passado e na hora de fazer o check-in, primeiro não era o e-commerce Brasil, nós, instituição, naquele lugar, na sede da ONU em Genebra. Não era a Viviane, nem o Thiago, nem o Rafa, nem o Caio, nem a Juliana. Era o e-commerce do Brasil. E depois era uma nação. E na hora que a gente coloca das coisas, vem uma pessoa e diz Havaianas. Sabe, com sotaque francês, e dentro do que tinha daquilo, eu disse, poxa, dá um orgulho do caramba, que é melhor do que futebol, entendeu? Assim, era isso, Jorge, que eu queria contar nesse clima, viu, assim Jorge? das coisas. Bem-vindo ao palco. Obrigado, gente. E realmente é uma marca muito desejada, é uma marca de muito carinho das pessoas, né? Enfim, falar de Havaianas é sempre uma responsabilidade muito grande. Mas, mais do que falar da marca, a gente está aqui num fórum de e-commerce, né? Eu acho que a reflexão que a gente traz, principalmente, é o quanto o seu site, o seu portfólio digital, ele fala sobre a sua marca, né? Então, a gente conversou aqui, algumas pessoas falaram sobre, não lembro exatamente quem, mas que a experiência no digital é o reflexo da sua marca. Então, quando a gente fala de uma marca tão valorizada, né, por nós brasileiros e até por alguns estrangeiros, nem sempre o que a gente tem é o máximo que a gente consegue fazer dessa marca, né? Então, eu divido com vocês o site de Havaianas, que, enfim, já não existe mais, mas é da onde a gente partiu, né? Esse site era um site VTEX, né, hospedado na VTEX e trabalhado por um full commerce, que quando a gente analisa assim, né, eu dividi com algumas pessoas antes de fazer a migração, o que vocês acharam do site? Muita gente fala, achei pálido, achei sem graça, não acho que transmite a felicidade de Havaianas, eu não acho que transmite a alegria que é a marca, né? Então, a marca e esse espírito da Alpargatas resolveu sair da zona de conforto, né? Sair desse full commerce que muitas das vezes faz um super trabalho, né? Enfim, é um parceiro de negócio muito importante. E a gente resolveu internalizar, isso não aconteceu hoje, nem vai acontecer no futuro, já aconteceu. Internalizar uma operação de e-commerce, e não só a operação, como mudar também de plataforma, a gente não opera mais em cima da VTEX. E eu queria contar para vocês um pouco dessa história, né? Como é que foi, o que a gente passou, qual foi o briefing, e a gente vai passar por isso agora. O grande desafio, quando a gente briefou como seria o site, era criar uma marca, um site emocional único e, mais do que isso, uma marca única, né? A gente está falando de Havaianas como uma marca brasileira, mas a gente está em todos os países, em todos os continentes, em boa parte dos países. E como é que a sua marca, quando a gente fala de uma marca global como a Havaianas, você tem um site aqui, você tem um site nos Estados Unidos, você tem um site em APAC, cada um fala uma língua, o consumidor da experiência Havaianas é o mesmo, né? Então, tinha esse desafio, principalmente trazer esse espírito, né, que eu conversei com vocês, e mais do que tudo, o desafio desse site era tentar trazer aqui uma Digital Concept Store. Então, a gente tem muitas lojas, né, ao redor do Brasil. Aqui em São Paulo tem uma no Oscar Freire, que é a nossa loja conceito, e a gente acabou indo lá, né, tentar se inspirar, porque, bem ou mal, acaba que a marca Havaianas tem um know-how grande de fazer o off, né? Algumas pessoas aqui comentaram sobre como se inspiraram no off, então a Lilian na PepsiCo comentou um pouco. A gente foi observar o consumidor, né, ver o que ele pensa, entender como é que ele se comporta na loja. Essa é a loja do Oscar Freire, para quem não conhece, uma foto um pouquinho antiga, mas é ela. A gente entrou na loja, a gente começou a perceber como é que funcionava, como os consumidores interagiam. A gente percebeu, uma das grandes sacadas que a gente percebeu foi
principalmente que o consumidor ele consegue interagir, separar muito bem o momento de shopping, um momento de inspiração, um momento de conhecer a marca, de se inspirar, de entender para que são os produtos, onde eles são inspirados. E um segundo momento, né, que muitas pessoas comentam, é o momento da dor, né, o momento de pagar lá no caixa, que é totalmente separado. Os consumidores entendem como 2 momentos diferentes. E aí, em cima disso, a gente teve o primeiro insight para o site. O primeiro insight para o site é complicado, né? Mas enfim, vocês entenderam. Em trabalhar esses 2 conteúdos dentro do site, né? Um momento de vender um pouco mais a marca e outro momento de falar um pouco de venda de produto, né? Coisas separadas. E hoje o site da Havaianas ele é dessa forma, né? A gente tem o conteúdo. Quando você entra no site, ele te mostra o conteúdo, e no cantinho ali a gente tem uma bolinha que hoje chama loja, né, falando do Brasil. Se você clicar nessa bolinha, ele transforma o site no modelo shopping, e se você clicar no story, ele transforma o seu site num blog. Então, a gente tem aí o conceito de 2 sites diferentes. Isso é bem disruptivo e é muito diferente do que a gente costuma fazer. Quando eu mostrei o primeiro slide, né, do site antigo, a gente vê um site comum, né, que muitos de nós temos aqui. Banner, menu, carrossel de produto, isso é o comum, né, mas aqui a história é trazer uma experiência para o consumidor diferente, e é a experiência da marca no digital. Isso não foi uma coisa que aconteceu na pandemia, não foi porque a gente queria, enfim, investir no digital. Isso já, esse desenho estratégico já tinha sido desenvolvido antes. Acontece que a gente lançou na pandemia, mas isso é muito mais do que o momento que a gente está passando, é uma coisa no DNA da marca. Então, eu vou propor aqui para a gente desenhar um pouco como é que é o site, vou guiar vocês nessa jornada. Quando vocês imprimem o site na tela, né, num desk, tudo de ferramenta que o consumidor precisa sempre vai estar do lado direito, né? Então, o filtro, filtros de categoria, busca, tudo está aqui, e o conteúdo sempre fica separado do outro lado. Isso é totalmente diferente. Assim como eu comentei antes, o carrinho, por exemplo, ele não vai estar lá no cantinho superior direito, né? Como a gente ensina o consumidor e como a gente propõe essa experiência diferente. Esse é uma carinha um pouco de como o site está operando hoje. Sempre conteúdo e ferramentas, né? Lembrando que, só para propor aquela história que eu falei para vocês no início, a gente sempre tem o conteúdo e a parte de shopping, né? Por que isso, né? Algumas pessoas comentaram mais cedo sobre facilitar para o consumidor a experiência da compra, né? Se eu libero para o consumidor isso aqui, ele vai ter que rolar a página inteira para achar o produto, onde é que compra. Isso poderia ser uma experiência não tão boa. Então, a gente resolveu simplificar, e quando a gente fala que o cliente quer uma experiência de shopping, ele quer entrar, ver o produto, descrição e comprar, ele tem uma experiência mais simplificada aqui no cantinho. Lembrando que isso é responsivo, né? Então, acho que não é nenhuma novidade que eu vou falar sobre a necessidade do mobile, né? E dessa experiência na palma da mão. Hoje o site de Havaianas ele é realmente muito visitado pelos celulares, então a preocupação, a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais na frente. E aqui eu trago para vocês um pouco de como é o site hoje, né? O site ele traz assets um pouco mais robustas do que o outro, né? Então a gente tem uma experiência de vídeo, isso é o site live funcionando. Lembrando sobre aquela questão do MVP, né? Então a gente acabou de lançar um site, algumas coisas ainda estão em desenvolvimento, mas a experiência proposta, né, na tela que vocês estão acompanhando é muito mais do que banner, filtro e etc, né? Lembrando que, junto com essa mudança na experiência do consumidor, a gente resolveu adotar bandeiras, por exemplo, de não separar mais produto entre masculino e feminino, porque isso também já está, né? Quando a gente fala de moda, isso já está bem para trás em algumas coisas que a gente vem evoluindo como sociedade, né? Então, a gente até tem uma questão, por exemplo, de filtro, né? Se o cliente quiser procurar, mas
não existe mais o menu lá masculino e feminino. E uma das outras coisas que a gente vem se apropriando também é da questão da cor, né? Acho que uma das poucas marcas que se apropria tão bem das cores é a Havaianas, e a gente vai falar um pouco das ferramentas propostas, né? Clicando ali no Shopping Mode, como eu comentei com vocês, a gente tem toda a experiência de um site comum, então uma grid de produto, né, que tem as fotos, os preços, sem muito problema. Navegando um pouco mais na experiência, né, quando a gente clica num produto, porque o site, ele, no fim, precisa vender, né, a gente está aqui para fazer dinheiro, né, convencer o cliente através de algumas questões. Essa é a página de produto que o consumidor, enfim, navega. Lembrando que um site, ele é muito mais do que foto de produto, né? Alguém falou hoje mais cedo sobre quando a gente vai para o trade, né, na loja física, o cara está preocupado da frente, do verso, se está 1,60 m, se não está. E aí alguém falou, puxa, mas quando você vai no site, vira e mexe, o cara tem uma foto de frente do produto, né? Como a gente consegue pegar uma Havaianas, que todo mundo conhece bem, pelo menos no Brasil, como é, e explorar o conteúdo, né? Explorar o DNA de produto, né? Que é o que a gente sabe fazer de melhor. Então, vocês viram um pouco sobre, por exemplo, uma demonstração de resistência à água, como eu mostro variações de produtos, porque eu podia botar uma bolinha, né? Verde, vermelha, mas a gente quer propor uma experiência de marca, né? Lembrando do briefing lá que eu comentei com vocês, isso é uma experiência imersiva da marca. Então, assim, a gente apresenta as variações, lembrando que a gente não pode deixar de falar de review de produto, né? Então, hoje a gente tem um parceiro que coleta essas avaliações, e acho que todo mundo já está acostumado a saber, mas na experiência que a gente vem de mercado, quanto mais avaliação de produto, melhor, né? Então, o cliente se convence outro cliente, então é importante destacar isso no site. E é lógico, isso também funciona da outra parte, né? Se o produto não foi tão bem assim, a gente não faz filtro nenhum, acho que nenhum site costuma fazer, mas ele fica disponível para o consumidor, né? E acaba que atrapalha também. Mais do que vender Havaianas, a gente busca, né? Eu digo eu, porque tem uma equipe gigantesca trabalhando sobre isso, né? Eu tenho muita gente trabalhando em cima do marketing, muita gente trabalhando em cima do UX, muita gente trabalhando em tecnologia, etc., dentro da Alpagartas. A gente precisa vender as assets dos produtos, né? A gente precisa vender a experiência de marca, que eu acho que é o grande desafio hoje da indústria, né? Como é que você sai de vender uma pá de lixo para vender o que aquilo faz, qual é o uso. E quando a gente fala de Havaianas, a gente precisa explorar isso cada vez mais. E aí, quando a gente bota o produto no carrinho, lembrando que essa história de carrinho no cantinho superior é para os fracos, a gente quer realmente trazer uma experiência diferente, a gente quer propor uma experiência diferente. O carrinho do consumidor fica ali embaixo. De novo, a gente acabou de lançar o site, a gente está aprendendo como o consumidor se adapta a isso, mas, de novo, é uma experiência que vem se mostrando cada vez mais incrível para o consumidor. Quando a gente fala dos conteúdos, né, então, eu falei para vocês um pouquinho do modelo de shopping, né, que mostra os produtos, os preços. A gente tem o conteúdo de blog, né, que muitas empresas trabalham com blog. Aqui eu estou voltando para o modelo Story, que a gente chama dentro da nossa marca. Mais, de novo, do que vender Havaianas, né? Havaianas tem um portfólio enorme, né? A gente trabalha com apparel, roupas, acessórios e etc. Como é que eu consigo vender isso para o consumidor, né? Enfim, vestindo modelos, né? E trabalhando outros assets desses produtos. Isso é como fica o nosso blog. Eu mostrei esse primeiro aqui para vocês live, né, rolando no site, mas é uma grande página que você rola e você tem uma experiência ao rodar a página. E é impressionante ver como o consumidor acompanha essa página inteira e não só a primeira impressão. De novo,
uma experiência bem nova. Aqui a gente brinca um pouco de não só trabalhar com plano de fundo branco, né, porque a gente, de novo, quer propor uma experiência bem diferente, o quanto a gente consegue trazer fundos diferentes no site, que brincam, inclusive, com a estampa da Havaianas, porque é o carinho com o consumidor, é trazer, de novo, essa experiência para o usuário, que é tão rica para a gente. E, por último, né, eu não podia deixar de falar sobre a cor, né? Como eu comentei um pouco mais cedo, a marca Havaianas é uma das poucas marcas que se apropria da cor, né? Quando a gente fez aquele exercício imersivo de ir numa loja física, quase todas as lojas físicas têm o que a gente chama de rainbow na loja, que é um paredão com todas as cores de Havaianas, imprimindo para o consumidor esse espírito de cor. E a gente queria muito trazer isso para dentro do site, porque a gente entende que o consumidor, quando vai comprar uma Havaianas, ou ele está pensando numa Havaiana lisa, ele sabe exatamente a cor que ele quer comprar, e a gente queria trazer essa experiência para esse consumidor. E aqui, quando vocês entram no site, aqui no cantinho que vocês estão vendo rolando é o Rainbow, que a gente transferiu da loja para o site. Vocês agora conseguem pesquisar, né, o consumidor agora consegue pesquisar um produto pela cor, isso é super legal. E mais do que clicar em verde ou enfim, clicar em laranja, você escolhe a cor do Rainbow que você precisa. O site automaticamente ele filtra todos os produtos que tem nessa cor. Então, eu não estou falando de uma Havaianas top rosa, eu estou falando de qualquer produto que tenha nessa cor. E eu não preciso procurar só uma cor, eu posso mesclar cores, né? Então, aqui no exercício, se eu não me engano, ele pesquisou verde, rosa e amarelo. Eu posso desistir de uma cor também, né? Eu posso remover uma cor automaticamente. Ele refiltra no site o que você está buscando, o que você quer nessa cor, né? E apresenta para vocês os produtos que tem nessa cor. Aqui eu trago verde e amarelo. Você ainda tem alguns filtros ali que você pode usar. Eu escolho um óculos aqui, verde e amarelo. E aí a experiência de compra segue bem natural e fluida, como a gente conhece nos outros lugares, né? Então, eu boto o produto no carrinho, clico no carrinho e sigo o procedimento de compra. Eu achei legal trazer isso, né? Quando a Vivi me convidou para bater esse papo com vocês, eu fiquei pensando o que a gente poderia trazer de novo, né? E eu acho que o site de Havaianas, com essa nova impressão, essa digital flagship, montada com um carinho gigantesco por todo mundo que trabalha lá, principalmente traz uma coisa diferente para o mercado, né, de e-commerce, traz uma experiência diferente, porque não é só um site que vende produto. A ideia aqui é trazer um conteúdo editorial bem cuidado e zelado pela marca, né? E aí, de novo, eu trago o mobile, né, para mostrar para vocês que essa experiência ela também navega da mesma forma, tanto no Dash quanto no celular. Isso é legal comentar, porque o Rainbow ele acaba sendo utilizado tanto quanto no celular, tanto quanto no Dash quanto no celular. O consumidor aprendeu a usar, não é uma ferramenta super simples, né? A gente propõe aqui uma experiência, de novo, diferente, e isso vai funcionando no mobile, e o cliente vai interagindo e aprendendo como funcionam as cores. E aqui eu trago para vocês, de novo, o site que a gente começou a apresentação. São 20 minutinhos, o site ele tem um conteúdo muito grande, muito pesado, né, para trazer para vocês, mas depois de tudo que eu mostrei para vocês, né, eu retorno aqui para o site antigo e trago a reflexão. Ali eu não chamei a atenção para vocês, mas ali em cima a gente tem, por exemplo, a separação que eu contei para vocês do feminino e masculino, filtrar por cor não era tão simples e algumas outras coisas que a gente mudou. E a gente vai para um site diferente e, de novo, carregado de conteúdo, em cima de outra plataforma, enfim. É isso que eu trago hoje para vocês. Eu abro agora para perguntas. Estou curioso para ouvir nossos especialistas sobre essa experiência diferentona. Mas vamos lá. Ô, Jorge, parabéns, cara, parabéns. Obrigado, Salva de palmas, pessoal. Essa última comparação aqui é maldade, né? Você olha as experiências, incrível, tá de parabéns. Boa. Jorge, vou te falar que é um dos sites mais bonitos que eu já vi na minha vida, Verdade. cara. Isso é legal.
aquela Havaianas amarela deu desejo de comprar, né? A imagem estava tão bonita, né? Acho que a experiência que vocês trouxeram da loja física, esse trabalho, a gente falou muito de UX ali no começo, né? Com TOS, eu acho que foi sensacional e fundamental para ter o resultado que tem. A gente sabe que é uma coisa disruptiva e que precisa, sim, de uma navegação. Eu estou falando isso porque eu acessei ontem, né? Eu gostei, eu falei, sensacional, né? Que eu fui vendo as palestras. E eu queria que você falasse um pouquinho esse site, pelo que eu entendi, vocês é o mesmo site no mundo inteiro, é isso? Na verdade esse site ele foi lançado em setembro, né? A gente lançou esse site faz aí 2 meses. A ideia é que ele seja lançado em todos os países. Em 18 meses ele vai ser traduzido em 34 países diferentes, porque, de novo, não é só, a gente está falando de uma global flagship, então não é botar uma foto, por exemplo, do Samuca usando a Havaiana. Talvez em Hong Kong não seja o melhor personagem, né? O cliente ele precisa se ver no produto. Uma japonesa, então a gente precisa traduzir, inclusive, o conteúdo por país, né? Então, sim, a ideia é que ele vire em todos os países aí implantado. Ainda não está, o próximo país a gente está ainda em roadmap. Bacana. E só uma dúvida aqui de operação. Como que você faz essa atualização de modelos? Assim, é um trabalho bem... Você falou de ter um time enorme de UX, tem um time enorme de produto. Queria entender porque é uma direção de arte fantástica, né? Eu acho que eu dei sorte, né? Hoje eu sou head de e-commerce, né, na Havaianas, mas é uma marca que tem gente pra caramba cuidando do marketing, né? Então... são uma marca de 113 anos, que não começou ontem, não é à toa que todos nós temos, ou boa parte das pessoas que estão vendo e assistindo, tem uma Havaianas em casa. A gente tem uma equipe de marketing muito grande e muito forte dentro de casa, né? Como a gente faz essa brincadeira com as cores, né? Cada produto que eu cadastro no site, eu preciso entender qual é a cor primária, secundária e terciária desse produto. Isso é cadastrado na plataforma. E sim, dá um trabalho gigante. A gente tem uma inteligência, né, artificial que observa esses produtos e automaticamente imprime para mim as cores. Aí tem uns errinhos aqui, outros ali, para você não apertar o preto e sair uma coisa amarela que vai trazer uma experiência ruim. Mas a gente tem uma inteligência que trabalha em cima disso e tem uma equipe de conteúdo editorial na Havaianas que apoia a gente, apoia o time de e-commerce nessa tarefa. Super bom. Deixa eu fazer uma pergunta também. Vocês fizeram uma experiência fantástica, não tenho o que falar do site. Vocês pretendem levar também agora essa experiência para a loja? Porque vocês inspiraram na loja, mas ficou talvez até melhor do que a loja. Como vocês veem o retorno disso? Né, engraçado essa pergunta, Gui. Sim, a gente tem uma loja conceito no Shopping Guatemi, que tem uma tela na loja que você consegue fazer algumas brincadeiras que a gente propõe no site, por exemplo. E sim, a ideia é que essa extrapolação que a gente conseguiu fazer no digital, né, que permite ao usuário muitas experiências legais e disruptivas, que a gente consiga levar. A gente já tem alguma coisa nas lojas físicas, não em todas, mas a ideia é que a gente consiga levar um pouco mais de energia Havaianas para as lojas com o que a gente vem aprendendo. Eu acho que é uma retroalimentação quando a gente fala de um phygital, né, que a gente vem comentando bastante. A gente aprende com o off aprende com o digital, e eu acho que quando as portas desses dois canais estão abertas, o cliente consegue navegar em uma mesma experiência, e é um pouco do que muitas pessoas vêm comentando sobre a omnicanalidade. Então, sem dúvida, a gente pretende. Parabéns, Jorge. Obrigado. Salva de palmas, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada, Jorge. Valeu. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Eric.